Eu quero que você abra a sua Bíblia na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Perdão, versículo 4. Versículo 7. Vai crescendo aí. 2, 4, 7. É bom que você leia a Bíblia. Amém, amém. Como é bom ouvir Deus falar, amados. Essa semana eu estava conversando com a minha esposa e perguntei para ela quanto tempo que ela não ouve a voz de Deus. Eu falei para ela assim: olha, tem muito tempo que eu não escuto a voz de Deus. Ela: não, eu ouço a voz de Deus com frequência. Eu falei: graças a Deus. Louva a Deus pela tua vida, porque a gente precisa ser sincero. E muitas das vezes a gente faz as coisas e falando o que Deus falou, e muitas vezes você sabe e eu sei que isso não é uma verdade. E ela falou assim: pô, o Diácono Wallace pediu para que eu trouxesse uma palavra no nome do Espírito Santo, e eu preciso ir para casa logo, que eu preciso estudar a palavra. E ela falou a seguinte frase: para de bobeira, você tem uma palavra já preparada. Eu pensando, deve ter alguma coisa aqui para ir, né? Para a gente estudar. E quando eu abri, eu não tinha nada anotado. Eu acordei hoje 4:30 da manhã e comecei a sentar no sofá e comecei a ver, e parece que as coisas não vinham. Eu comecei a me lembrar de algumas coisas e eu me lembrei, e eu gosto muito do livro de Timóteo. Eu me lembrei de uma pregação sobre Paulo falando acerca dos conselhos espirituais. E eu comecei a ler isso, e comecei a ver isso, e Deus foi falando nitidamente do meu coração. E eu falei: Senhor, espero que o Senhor chegue naquele lugar e simplesmente só confirme aquilo que vai ser ministrado. E quando começou nessa manhã, e você sabe que Deus sempre fala, muitas vezes nós estamos com ouvidos fechados e não escutamos. E o Diácono Wallace foi boca de Deus para confirmar aquilo que Deus quer que nós escutamos nesta manhã. E eu quero que você coloque os seus olhos no versículo 7, a segunda carta de Paulo a Timóteo, a última carta de Paulo, já sabendo que ele já estava condenado, a sua carreira já estava por ser encerrada, ele já tinha simplesmente cumprido aquilo que Deus estabeleceu para ele cumprir. Ele combateu o bom combate, ele guardou a carreira, e completou a carreira e guardou a fé. E você coloca os seus olhos no versículo 7 e diz o seguinte: pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. Vou repetir: pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. Somente até aí. Paulo fala para Timóteo. Paulo já vivido na fé, viveu todas as experiências possíveis com Deus e todas as experiências possíveis sem Deus. Paulo, na sua caminhada não cristã, perseguia os cristãos, achando que estava fazendo tudo em nome de Deus. Ou seja, talvez ele queria fazer a coisa certa, mas estava fazendo da maneira errada. E ele precisou parar no meio do caminho. E muitas das vezes nós paramos, por livre e espontânea pressão, e não por livre e espontânea vontade. E muitas das vezes, por fazer tantas coisas, é preciso que alguém nos pare. É preciso que alguém nos pare para dizer, nos orientar acerca do caminho. Talvez na tua vida ninguém conseguiu fazer você parar. Talvez você fazer tantas coisas, por estar envolvido, as pessoas não conseguiram fazer você assim: olha só, cara, para aí, porque não é dessa maneira. Achamos que estamos fazendo a coisa certa e na verdade não estamos fazendo a coisa certa. E aí as pessoas, muitas das vezes, com o intuito de nos ajudar,
elas nos param para cerca de nos orientar, dizendo o seguinte: amigo, não é por aí. E Paulo, no meio do caminho, né, vocês conhecem a passagem, no caminho, estrada para Damasco, ele foi interrompido por quem? Por o nosso Deus. E aí ele teve um encontro com Deus, um encontro verdadeiro. E a partir daí Paulo começou a sua trajetória cristã. E teve muitas experiências acerca do reino de Deus, até ser chamado de apóstolo, não pelos homens, pelo próprio Jesus. E nós começamos a entender que conselhos, como diz o mundo, se fosse bom, ninguém dava. Isso é uma ilusão, isso é uma mentira do diabo. Porque Paulo nos ensina aqui o seguinte: que é necessário que o que você aprende, é necessário ser repassado. Se não fosse assim, você não estaria hoje segurando o seu filho, cuidando do seu filho, ensinando no caminho que deve andar. Se não fosse assim, você não ensinaria as pessoas que vêm atrás de você, que hoje você conhece, que hoje, graças a Deus, você conhece a Cristo. Você não estaria cumprindo o ID de Jesus. Então nós entendemos que existem coisas daquilo que nós aprendemos que nós deletamos. E existem coisas daquilo que nós aprendemos que nós trazemos para o nosso convívio. Conselhos são excelentes, principalmente os espirituais. Quando ele fala, pense no que eu estou dizendo, ele diz assim: Timóteo, olha, pense no que eu estou dizendo. É importante que você aprenda essas verdades, esses conselhos. É importante o que eu estou te falando, mas mais importante ainda é que você escute. Porque quantas vezes é ensinado, quantas vezes é falado, quantas vezes é repetido, e você diz: que coisa chata, eu já ouvi isso, que diácono que passou chato, que diácono chato, que irmão chato, toda vez a mesma ladainha, mas você não conseguiu aprender, você não conseguiu entender. Por isso que Deus traz toda vez à tona acerca, para que você entenda que é necessário que você aprenda de uma vez por todas. Por que o Wallace falou aqui em cima? O povo padece por falta de conhecimento. Sabe por que nós passamos por dificuldades na nossa vida? Porque nós não temos conhecimento da palavra. O diabo é cegado, o diabo é poderoso, o diabo faz isso. Faz. E sabe por que você continua caindo no mesmo erro? Porque você ainda não conseguiu conhecer as Escrituras. Por isso que ele fala: pense no que estou dizendo. Pois o Senhor, quando nós conseguimos compreender que a palavra ela não volta vazia, ela corta dos dois lados. Não é simplesmente para que eu e você aprendamos, é para que eu e você aprendamos e repassando para aqueles que não conhecem. O grande problema é que hoje nós estamos enchendo os corações das pessoas com contendas. Enchemos o coração das pessoas com aquilo que não presta, que não é do reino, que é aquilo que não edifica, e muitas vezes nós matamos o nosso irmão. Aí nós não sabemos o porquê que as pessoas não estão aqui conosco. Ou esquecemos, muitas vezes, uma palavra que foi liberada no mundo espiritual. Aí, o que foi falado na ceia de Irajá passada, falou sobre o provérbio chinês, né? Que as 3 coisas que não voltam nunca mais é o quê? A flecha lançada, a palavra liberada e a oportunidade perdida. Talvez você tenha uma outra oportunidade de você vencer na vida, mas aquela que Deus apresentou, talvez você não tenha nunca mais. Por isso que é necessário que nós não vamos perder o nosso trem, né? Não o trem das 11 não, amado, é o nosso trem, né? Porque muitas vezes a gente esquece que a nossa vida só tem uma. Deixamos de falar para as pessoas que estão ao nosso lado que amamos. Às vezes perdemos a oportunidade de abençoar pessoas. Deixamos de fazer as coisas que nos são mandadas. E nós perdemos a oportunidade de sermos abençoados. Ele fala: Timóteo, eu não estou dizendo para você isso aqui, porque eu não quero que você passe por aquilo que eu passei. Olha, Timóteo, eu vivi tanta coisa, estou na prisão agora, mas eu não quero que você passe por isso.
Porque muitas das vezes achamos que as pessoas têm que aprender com os nossos erros, sim, mas elas não são obrigadas a errar como nós erramos. Aí fala o quê? Eu passei por isso e tem que passar também. Por quê? Por que que as pessoas têm que passar por aquilo? E não você poder ensiná-las. E às vezes nós achamos que é enfado, é cansativo ensinar, doutrinar, gastar tempo com as pessoas. E aí nós começamos a entender que a nossa vida não é somente uma caixa onde nós guardamos as receitas de bolo que a nossa mãe vem jogar ali dentro. Eu me lembro muito bem, amados. Isso é como se fosse hoje. Eu era criança, tem pouquinho tempo isso, e eu fazia coisas assim que, cara, uma vez o diácono naquele rio, que eu falei que nós estávamos ontem lá, que era 10 horas e tinha que abaixar o som. Eles começaram a rir, porque eu fui criado assim, em apartamento, né? Eu fui criado em apartamento. Não pareço não, né? Mas eu subi muito pé de goiaba, já apanhei muito de vara de goiabeira. Então, quando meu pai, eu era criança, aí eu falei assim: pai, eu vou brincar. Vou brincar, pai, tá? Vou descer para brincar. Aí meu pai falava assim, ó: vai com quem? Eu falei: eu vou com... só gente boa. Eu vou com o Fabrício e vou com o Vitor Hugo. O Vitor Hugo era um garoto que só tinha cara de santo. Mas o menininho, desculpa, era um demônio, cara. Era um demônio. Aí não tinha nada para fazer. Aí vamos fazer isso aqui, cara. Vamos fazer isso. Pegar o super bonde. Pegamos o super bonde, colamos em todos os olhos mágicos. Aqueles olhos mágicos que as pessoas vinham quando tocavam campainha para ver. Então quando elas tocavam campainha para ver, elas não conseguiam ver nada. Estava cheio de super bonde. Nós fizemos isso em todos os 72 apartamentos do prédio. Aí você pensa o seguinte: ninguém sabe. Aí eu aprendi uma coisa com Deus: quando você está sozinho, sempre tem alguém que vai poder ver você. Aí eu fui para casa. Cheguei em casa, quietinho. E quando você está no erro, um toque em você se assusta. Qualquer coisa que a pessoa faça, você: não foi comigo não. E aí meu pai chegou, sabiamente, e chegou e falou assim: e aí, Márcio, tudo bem? Eu falei: tudo bem, pai. Ele: como é que foi seu dia? Eu: 8 anos. Foi bem, pai, tranquilo. Brincou bastante? Eu falei: não, brinquei. E aí, não tem nada para me falar não? Eu falei: não. Então beleza, então. Não tem nada não? Eu falei: não. Já me emborrei todo. Aí tá bom, passou. Quando chegou de noite, ele veio com um caderninho novinho e o cinto do lado. Comprei para você um caderno. É para mim? E uma caneta novinha. Tá aqui. Senta aí, vamos conversar. E a glória de Deus desceu, amados. Minhas pernas, eu não conseguia nem chorar de tão nervoso que eu estava. E a glória de Deus veio. E aí eu me lembrei do diácono antes. Olha, esse lugar está cheio da glória de Deus. E apanhei assim de uma forma exacerbada, amados. E eu amo meu pai, amados. Eu amo meu pai. E eu me lembro que eu amo mais a ele, porque eu me lembrei que o caderno. E quando você pensa que chegou ao final, né? Aí você se lembra que o caderno estava ali. E o caderno, sabe o que era? Você vai escrever aí até acabar. O caderno tinha mais de 500 folhas. E bota assim: meu querido, ó, você vai escrever para mim aí, ó: não devo fazer mais coisas erradas. E quando acabar, você me lembra: eu fiquei de castigo 1 mês, sem ver a rua. Eu te pergunto: eu esqueci? Nunca mais. Nunca mais. Eu quero dizer com isso, amados, muitas vezes tem coisas na nossa vida que nunca mais são esquecidas. Quiçá a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não conseguir produzir em você o efeito necessário, você pode se levantar nesse momento e ir embora. Porque se você colocar os seus olhos, e se um versículo nessa palavra não mudar a tua vida, é porque você está muito distante dos caminhos de Deus. Mas como Deus sabe, conhece, porque Ele criou tudo
que criou todos, Ele sabe que você vai se enquadrar nessa situação. Ele fala: Timóteo, fiel essa palavra e digna de toda aceitação. Sabe por quê, Timóteo? Você pode se esquecer de tudo, mas você nunca se esqueça da palavra de Deus, porque é ela que vai produzir em você o efeito necessário para você causar mudanças. Ela que vai produzir em você o efeito necessário para você transformar pessoas. Não é o que nós fazemos, é o que somos. Quando nós lemos a palavra lá em João, falamos sobre a videira, que diz o seguinte: que nós possamos produzir frutos, e frutos o quê? Que permaneçam. Que frutos é esse que Jesus está falando? Muitas vezes nós entendemos que muitas vezes os frutos que está sendo falado são os legados, né? Pô, caramba, olha, fulano deixou, cara, uma casa, né? Fulano deixou, né, uma família bem estruturada, bem materialmente. Pô, fulano morreu, pô, mas deixou aí os bens para ser divididos, né? E nós entendemos e achamos que as coisas materiais são legados daquelas pessoas. Mas se você colocar os teus olhos no livro de Gálatas, e diz que os frutos do Espírito Santo e não são. Se você colocar os seus olhos no livro de Gálatas, diz que as obras da carne são, mas os frutos do Espírito As obras da carne são inúmeras, todos os dias nos deparamos com ela, mas os frutos do Espírito Santo amor, benignidade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, temperança, fidelidade. O que Deus quer que nós entendamos, amados, que melhor do que uma vida de ter atitudes, é uma vida de caráter. Uma vida de caráter. Porque você não pode ter nada, mas se você tiver a palavra de Deus no teu coração e entender isso, você já conseguiu ser aquilo que Deus quer que você seja. E a tua vida vai incomodar e vai transformar muitas pessoas. Sabe por quê? Ninguém vai poder te acusar de nada, porque você andou nessa terra conforme Deus quis que você andasse. Uma vida reta e digna, uma vida que condiz com a palavra de Deus. Por isso, entenda que os conselhos espirituais para nós nos dias de hoje são válidos. Não despreze. Se um dia eu chegar para você e falar sobre obediência, autoridade espiritual, abra o seu coração e receba. Sabe por quê? Porque talvez um dia você não vai poder dizer assim, ninguém nunca me falou sobre isso. Vou poder dizer, olha, não, eu nunca ouvi sobre isso. Hoje eu sei o valor de ser um homem baseado na palavra. Por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés e luz pelos meus caminhos são a tua palavra. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Que eu posso viver 24 horas liberado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos dá realmente vista, amplitude para conseguir vencer os desafios. Nada vai me impedir de viver aquilo que Deus quer que eu viva, porque a palavra de Deus me garante que nele eu sou muito mais do que vencedor. Amém, amados? Que você receba essa palavra no nome de Jesus e você possa aplaudir o Senhor por isso. Aleluia. Amém.